Comigo, Carol? Sim. Só pedir rapidinho o pessoal que está chegando aí para deixar o like, pessoal. Não esqueça, o pessoal que está chegando aí na live, não esqueça de deixar o like tanto no meu canal quanto no canal do Giga. São lives simultâneas no canal Gigante Fly, no canal Carol Flamenguista. Então, se você está no canal da Carol Flamenguista, tem o link aí abaixo aí na descrição do canal do Gigante Fly. Se você está no canal do Gigante Fly, tem o link aí na descrição do meu canal. E vocês se inscreverem nos 2 canais, que é muito importante para a gente. Então, se vocês puderem dar essa força moral e quem puder compartilhar a live aí em algum grupo de WhatsApp, Telegram, chamando mais rubro-negros, a gente fica muito agradecido. Vai lá, Gico. É isso, vamos fazer aqui um exercício aqui. O Brunão perguntou assim: quem marca? Quem marca é o sistema. A gente tem que parar, Brunão, de pensar de que quem marca é um jogador específico. Obviamente que tem um jogadores específicos de marcação, mas é o sistema que tem que funcionar. E quem é obrigado a fazer isso, quem tem a obrigação de montar esse sistema, é o técnico. Ponto. Olha aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, quem marca? Ele tira um homem da zaga, por exemplo, galera. Ele tira aqui, ele pode preterir um zagueiro, joga com 2, 4, 2, 1, 2, 1. O time não jogou assim? O JJ era assim. Era exatamente assim. Lembra, não? Detalhe: o único homem de marcação efetivamente era o Ilharão naquele time. Vocês lembram? Lembra, Carol? O único homem de marcação que tinha. Aqui eu tô colocando 2. Eu tô tirando o Gerson e tô colocando o Igor Jesus. Para dar uma moral para ele ainda, porque ele tem medo. Porque não sabe arrumar o time. Ok? Mas é isso aqui. É isso aqui, galera. Não tem nada demais, não. Ó. O time é esse aqui. O time do Flamengo é esse aqui. E com esse time aqui, eu quero ver quem ganha da gente aqui nas Américas. Eu me lasco. Eu me lasco. Galera, a gente pegou o Fluminense a trancos e barrancos. Se a gente for fazer um exercício aqui, até o João Guilherme falou com isso. Cara, eu não tenho dúvida que é o melhor elenco da América, o João Guilherme falando, né? Pô, pegou com um time quase que misto do Flamengo. E é uma verdade. É uma verdade. Não foi um futebol maravilhoso que eles estão pintando por aí. Ao menos eu assim classifico. Né, Carol? Sim. Mas é uma verdade. Isso, de certa maneira, mostra que o elenco é qualificado, sim. Quer ver uma coisa, Carol? Pega o time do Palmeiras, dos poderosos, né? Que eles se julgam os poderosos. Você tira lá, por exemplo, porque tirou do time, ó. Everton Ribeiro tirou Gabigol, tirou mais quem, Carol? Me ajuda aí. Arrascaeta, não tava? Arrascaeta, Vidal. Tira do time do lado dos homens lá. Tira lá o Rafael Veiga. Tira Dudu. mais. Tira o Dudu. Tira o Rony também, que é pernudo, mas faz a diferença. E bota pra jogar. Tira só esses 3 e bota pra jogar pra tu ver se é a mesma coisa. E não, eu vou falar isso hoje na live dos rivais. Inclusive, hoje, galera, tem live dos rivais a partir das 7h30 da noite. Eu vou falar isso lá. Falar, vocês falam que são bons. Tira o time de vocês lá, essas peças aqui, tu pode jogar pra ver se é a mesma coisa. Não é, pô. E eles sabem que não. Essas não ganharam, né? Do Água Santa, né? Não ganharam do Água Santa, exatamente. Não ganharam do Água Santa. Então, galera, o time do Flamengo é isso aqui. Alguém aqui tem alguma coisa contra nesse time? Se tiver, bota pra gente aí no chat aí. Não dá pra jogar assim? Lembrando que com o JJ, aqui, ó, no Igor Jesus, era o Gerson, ok? Aqui na frente, aqui tinha não tinha o Pedro, mas tinha o Bruno Henrique, tinha um Arrascaeta, tá? Não dá pra jogar assim? Perfeitamente dá pra jogar assim, gente. Qual é o mistério de jogar assim, com um time assim? Qual é o mistério? Qual é a dificuldade de escalar um time desse? A dificuldade é abrir mão do outro esquema. Foi o que eu falei. Aquele esquema que ele utiliza, não dá para botar os 3 jogadores. Não tem como. Não, com 3 zagueiros não tem como. Se voltar para esse esquema, aí acho que tem torcedor que fala assim: mas não é possível. Esses jogadores só sabem jogar no 4-4-2. Esses jogadores são as características do geral do nosso elenco. Se quer jogar com 3 zagueiros, tem que contratar ala. A gente não tem ala no nosso time. A gente não tem ala no nosso time. Não tem. Então tem que contratar. Então tem que começar a montar um outro time, então. Se quer continuar com o Vitor Pereira, se acha que tem que continuar, tem que começar já
a vender esses jogadores que hoje estão lá no clube e que está dando certo até o momento e começar a montar um outro elenco. Com esse elenco, as características desse elenco, é esse esquema que se encaixa melhor, ué. E que esses jogadores sabem jogar. Pois é. Obrigado aí, o Ricardo Machado se inscreveu no canal aí. Obrigado aí, tamo junto. Forte abraço. O Emerson Silva também chegou por aqui. Ele mandou aqui, ó. Bom dia, você está posicionando um Flamengo dominante, mas o adversário tem armas também. E a intensidade desse time fica onde? Qual é a construção que o Igor Jesus tem? Ele está sendo preparado. Veja bem, nesse esquema, o Emerson Silva, no meu ponto de vista, ele não tem a responsabilidade de construir. Muito pelo contrário, ele tem a responsabilidade muito mais de marcar. Por isso que eu abdiquei do Gerson, né? Eu abdicaria do Gerson nessa formação. Ok? Respondendo a sua pergunta. Por isso, eu abdicaria do Gerson nessa formação. Até porque o Gerson hoje, ele nem ataca e nem defende. Concorda comigo? Ele não faz bem nada. Ele não está num momento bom ainda. Que eu acho que é falta de orientação. É falta do detalhe. Ok? A gente fala até do Sampaoli, muita gente fala do Sampaoli, aquela questão, se colocar o Sampaoli, eu duvido que ele não coloque esse time em campo. Eu duvido que ele não coloque essa formação em campo. Eu duvido. Se você precisa de mais do que 4 homens bem preparados para defender, porque defender, galera, não é você ficar ali o tempo todo, não. É você, às vezes, quando não der para você recolocar a bola no ataque adversário, você espana. Isso não é vergonha, não. Na América todo mundo faz isso, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, todo mundo faz isso. Não é feio espanar a bola quando não dá, não, meu amigo. Feio é você querer inventar. Quando não dá. Com esse time bem colocado, com esse time ajustadinho ali, linhas próximas, imagina esse time, olha só, imagina esse time jogando, que a formação é basicamente a mesma. A gente só tira ali o homem de criação, que é o Everton Ribeiro, exercendo a pressão sobre o Fluminense, como exerceu no último domingo. Esse time que está aí, na tela para vocês. Você acha que a produção seria alta ou baixa? Você acha que sairia ou não sairia boas triangulações ali de Everton Ribeiro com Gabi e Pedro, Everton Ribeiro com Bruno Henrique e Pedro, de Pedro com Gabi e Bruno Henrique, enfim. Você acha que não sairia? Os caras que já jogam junto, ó, uma cara? Entendeu? Então, cara, então, o Emerson Silva, é justamente isso. O Flamengo, a característica desse time, o Emerson Silva, é dominante. Ele tá falando aqui, o Carol. Então você fala de um Flamengo dominante. Você falou do Arão, mas o Arão construía também. Sim, construía, mas ele era o único cara. O que eu falei que ele era o único cara, até para dar uma cancha pro Vitor Pereira, que ele era o único cara de fato que construía, mas ele marcava muito também nesse esquema. Porque o time do Flamengo, Emerson Silva, ele tem o DNA dominante, ele tem o DNA ofensivo. É isso que os jogadores do Flamengo não aceitam. É por isso que muitos técnicos bateram no Flamengo e querem mudar, e muita gente fala, mas tem que aceitar a mudança do técnico. Não, cara. É o técnico que se adaptar ao jogador, cara. E entender aonde o jogador constrói melhor. O Gabigol perdeu, ele saiu da posição de centroavante, abdicou e deixou o Pedro para lá e continuou sendo artilheiro, porque a bola chegava para ele. E a bola só chega para ele se tiver um time construtivo. E um time, para ter construção no meio, tem que ser um time organizado. Galera, time sem esse jogador aqui, ó, isso não é um time organizado. Isso é um time de sazonalidade. Tira o Everton Ribeiro. Aqui virou zagueiro aqui. Vamos botar ele como zagueiro aqui por enquanto. Ó, isso é um time sem construção, galera. Quem constrói no time? Olha a diferença que faz. Aí sim a gente precisa que o Igor Jesus saiba construir. Ué. Porque a gente não tem um armador ali, aí precisa. Você não tem, pô. Aí precisa. Entendeu, Emerson? A questão é essa. E o time do Flamengo está acostumado a jogar assim. Ah, mas não sei o quê. Mas, meus amigos, pega o título do Flamengo. Quem ganhou foi esses caras aqui, ó. Quem ganhou o título do Flamengo sempre foi os quartetos. Pode falar. Pega todos os títulos do Flamengo aí. 14, 15 títulos, Carol. Quem ganhou sempre foi o quarteto. Com alta participação do quarteto. Quem fez o gol da Libertadores? Gabigol. Passe de quem?
Everton Ribeiro. É o quarteto. A outra Libertadores, quem foi? Bruno Henrique puxou. Quem deu passe pro Gabi? Arrascaeta. Sempre foi, meus amigos. É isso que eu estou falando. Não tem como abdicar. Se você tem os melhores da posição, ok? Se você tem os melhores, por que não colocar? É uma questão de conversa, de ajuste, entendeu, Emerson Silva, galera? Eu vou ler vocês no chat, já vou ler as outras perguntas também, tá? Só para terminar aqui o raciocínio. É sobre isso que a gente está falando. E é isso que a galera quer ver. Pô, você vai no Maracanã, Emerson Silva, você quer ver um espetáculo, irmão. Porque você tem... Olha os caras que você tem na mão, irmão. Que aí, você tá doido. Olha aqui, ó. Bruno Henrique, Pedro e Gabi. Me diz nas Américas quem tem um ataque desse. Aponta para mim, hein? Letal, né? Todos três. Pega até da Coca-Cola. Pega lá dos Estados Unidos e me aponta lá, que nem faz parte da nossa confederação. Pega aí. Quem tem um ataque desse? Da qualidade de Bruno Henrique, Pedro e Gabi. Quem é que tem um meio de campo com Everton Ribeiro, mesmo agora machucado, e Arrascaeta? Não tem. Seria um problema, talvez, porque se a gente pegar um técnico como o JJ, fica pior ainda. Se você acha que eu estou fazendo muito, o JJ vai fazer isso aqui, meu amigo, ó. Ele faz isso aqui, se bobear, ó. Ele bota o Everton Ribeiro aqui, ele bota a Arrascaeta aqui e mete só um homem aqui, irmão. Ele faz isso. Se botar na mão do JJ, ele vai fazer isso. Você pode ter certeza disso. Ele vai organizar o time todinho, vai aproximar as linhas, vai orientar quem passa, quem fica, movimentação, e vai fazer isso. Ele vai colocar o Arrascaeta do lado do Everton Ribeiro quando estiver bom, e tchau e benção. Isso depende do desenvolver do Gerson, ele não coloca o Gerson no lugar do Thiago Maia ainda, que eu não duvido nada. Eu estou falando só usar esses 4 à frente. Só isso. Esses 4 aqui resolvem qualquer parada. Esses 4 aqui, meu amigo, não tem jeito. Se ele estiver ali orientadinho, em sintonia, esquece, meus amigos. Esquece. Ninguém segura esse ataque. Não tem defesa. Vai ser difícil. Pode ser um jogo ou outro, porque vai muito do dia. Mas dificilmente esse ataque vai produzir menos de 2 gols por partida. Vai, Carol, o que você acha? A primeira coisa assim, que eu queria acrescentar aqui na minha visão, lembrando bem, é a minha opinião. E, pessoal, é isso aí, vocês podem discordar da gente a hora que for, é isso que a gente gosta, da participação de vocês, trazer um outro olhar, nem sempre eu e o Giga vai concordar, é isso aí, a gente gosta dessa participação de vocês, mas vocês não estão aqui só para abaixar a cabeça para aquilo que a gente fala, não, vocês têm que ter a opinião de vocês mesmos. Então, é isso aí, show de bola, é isso que a gente quer. Na minha visão, porque quando o Gabigol ele fala que conversou com o Vitor Pereira e que neste esquema que o Vitor Pereira vem utilizando, ele prefere não jogar e prefere disputar a vaga com o Pedro, por causa desse esquema que o Vitor Pereira vem utilizando. E muita gente acha que o Gabigol vinha fazendo o mesmo posicionamento que ele fazia com o Dorival, porque era o Gabigol lá pela direita. E aí, por que o Gabigol cansou disso agora? Na minha opinião, veja bem, na minha opinião, eu não concordo. O que o Gabigol fazia com o Dorival é totalmente diferente do que o Gabigol fazia com o Vitor Pereira. Por isso, porque tem gente que está falando, o Gabigol cansou de armar jogadas para o Pedro, e aí agora ele fez isso até o ano passado, agora ele não quer mais, agora ele quer jogar lá dentro da área. Eu não vejo dessa forma. Até porque ontem o Giga trouxe alguns números aqui, acho que o Gabigol terminou empatado em gols com o Pedro, um pouco menos que o Pedro na temporada, alguma coisa assim. O Gabigol continuou tanto artilheiro... Então, o Gabigol continuou tanto artilheiro quanto o Pedro, quanto ele já era fazendo uma posição diferente. Porém, no esquema de Dorival, a bola chegava para ele também. O posicionamento dele era diferente. E muita gente está achando que é igual, que é a mesma coisa que ele fazia no esquema do Dorival, é a mesma coisa que ele fazia no Vitor Pereira, e agora o ego do Gabigol não deixa ele continuar jogando dessa forma. Eu não vejo assim.
Eu não vejo assim, eu vejo que são esquemas diferentes. E na minha opinião, eu vejo que são esquemas diferentes. E o Gabigol percebeu que nesse esquema do Vitor Pereira, a bola não chega tanto para ele quanto chegava. Não dá para ele participar tanto do jogo. E, inclusive, a gente vinha aqui. Eu sou fãzaça do Gabigol. Eu criticava que o Gabigol não está jogando bem. Essa posição que o Gabigol está jogando não está indo bem. Se a gente que é torcedor e muitas das vezes é leigo em determinados assuntos, a gente percebe, você imagina o jogador. É claro que ele vai perceber, porque ele entende muito de futebol e porque ele sabe aquilo que favorece o posicionamento dele e aquilo que não favorece. Então, no esquema do Dorival, mesmo que muitas das vezes o time jogava para o Pedro, o Gabigol jogava para o Pedro, entre aspas, mas ele tinha participações, tanto é que, como o Gigo falou, e terminaram empatado na questão da artilharia. Então, a minha primeira observação é essa. Eu acho que a função, é essa palavra que eu queria utilizar, a função do Gabigol é diferente no esquema que ele jogava com o Dorival Júnior e no esquema que ele vinha jogando com o Vitor Pereira. E aí, como na conversa ele deve ter tido, o Vitor Pereira deve ter falado, mas eu não vou abrir a mão desse esquema. Então tá, então eu prefiro disputar a posição com o Pedro. Para mim, então, dentro desse esquema, eu entendo que o Gabigol pensou isso. Dentro desse esquema, então, o Vitor Pereira, que você utiliza, a melhor função para mim é a que o Pedro faz. E não a que eu vinha fazendo. E aí ele optou por disputar. E eu acho que o Vitor Pereira deveria ceder um pouco, porque você abrir mão ou de Pedro ou de Gabigol por causa do seu esquema, eu acho um pouco absurdo. Mas é uma escolha dele e aí não somos nós que decidimos, né? É ele que está lá no dia a dia com os jogadores e ele que é o técnico do Flamengo. E falar rapidinho aí dessa formação, Gico, para ser bem rápido aqui para a gente ler os comentários aí do pessoal. Lembrando, pessoal, vocês que estiverem chegando aqui na live, não esqueça o like, por favor. Tem gente que assiste a live e não deixa o like. Eu sei que é chato a gente ficar pedindo, mas é porque nos ajuda muito. E é muito rápido, você só clica aí na tela do celular, é muito rápido e não paga nada, que é o melhor de tudo, é de graça. Então, só para fortalecer a gente aqui, vocês deixarem um like. E falando rapidinho dessa formação, Giga, eu acho também que seria ideal, mas foi o que eu falei no início. Aí ele teria que abrir mão do esquema dele. E ele não quer. E a gente tem que entender que muitas das vezes você pode jogar com 4 atacantes e você ser um time defensivo. É besteira o que eu tô falando? Não é. Não é. Por quê? Porque vai de tudo disso aí que você falou, Giga. A orientação. Porque às vezes ele vai colocar lá o atacante, mas ele vai falar assim, meu amigo, hoje você tá entrando no time, eu não quero que tu fique lá no ataque, não. Eu quero que tu fique voltando para marcar. Eu quero que tu marque fulano ali. Eu quero que tu marque aqui. Então, vai tudo do esquema. Ah, poxa, mas quem vai construir nesse time? Tem opções para construir nesse time. O Igor Jesus, nesse esquema aí, ele não... Se tem uma coisa que ele não tem que fazer é ser construtor, não tem necessidade. Agora, no esquema que entra um terceiro zagueiro e sai ali um meio armador, aí os volantes têm a obrigação de construir. E a gente não tem volante que faça isso. Poderia ser o Gerson, mas o Gerson ainda não voltou no seu melhor futebol, não sei também se falta orientação, não sei o que é, mas o Gerson poderia fazer isso. Mas ele estava fazendo uma outra posição lá na França, não sei se também ele não quer jogar desse modo, não sei o motivo. Porém, o Gerson poderia fazer isso e ele não faz. Agora, nós não temos esses volantes construtores. E aí é o que eu estou falando. Você tem peças ali do quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça. Aí você tem as peças, que são os jogadores. Por que eu vou pegar peça emprestada de outro quebra-cabeça para botar aqui, sendo que não encaixa? Ah, não, mas eu tenho que montar desse jeito, que é o que o Vitor Pereira está fazendo. Ele tem o esquema dele, ele não abre mão e ele quer que os jogadores se adaptem nesse esquema dele. Sendo que ele tem craques na mão dele, em várias posições. E ele poderia muito bem extrair o melhor desses jogadores, indo com as características desses jogadores. Mas ele não quer. Ele quer que jogue dentro do esquema dele. E eu nunca vou esquecer, na época do Paulo Souza, que a gente falava desses mesmos problemas.
Desses mesmos problemas a gente falava. O Zico, ele deu uma entrevista e ele falou, não tem essa de que jogador tem que se adaptar ao que o treinador quer que faça. A posição que o treinador quer que o jogador jogue. Não tem isso, o jogador tem as suas características. Não tem como fugir disso. O técnico que tem que se adaptar às características dos seus jogadores. Então foi o que eu disse. Se o Flamengo quer continuar com o Vitor Pereira, já tem que começar a vender esses jogadores e começar a contratar jogadores que têm as características que ele precisa para o esquema dele, que hoje a gente não tem. É isso aí, galerinha. Lembrando que, como a Carol bem falou, e o amigo aqui, alguém pontuou aí no chat, que eu vou ler já já, o Gabi jogava mais ou menos aqui, ó, galera. Ó, no esquema do Dorival, jogava mais ou menos aqui, ó. Não jogava aberto aqui, não, tá? Jogava aqui, ó, mais dentro da área, ok? Ah, isso aqui vai implicar? Não, não vai implicar. É uma questão de ajuste, porque quando você tem um homem de criação, o Gabigol vai evitar de vir aqui para fazer esse meio de campo sazonalmente. Ele vai ter opção de entrar porque ele tem um homem de criação para dar passe, gente. O Bruno Henrique vai entrar também porque ele também tem um homem de criação. Você imagina esses três caras invadindo a área de modo simultâneo, ok? Com um cara para dar com 3 opções na frente. Esse leque assim na frente. Cara, é maravilha. Aqui é o que eu quero, irmão. Você imagina os 3 em velocidade num contra-ataque ou num ataque, entrando e o meio de campo com essa maravilha aí. Isso é um elixir, gente, no futebol. Você ter esses 3 caras à frente. Não utilizar disso, para mim, de verdade, mano, é até uma covardia com aquilo que a gente tanto zela pelo futebol, pelo espetáculo, ok? Obviamente tem que ser bem trabalhado, tem que ser muito bem treinado, demanda tempo, mas é altamente possível. Se alguém discordar, ok, como a gente está falando, galera, a Carol falou aqui, é uma resenha, você pode fazer sua colocação, que eu vou ler aqui, vamos responder com calma. Aliás, aqui vai ser um dos poucos programas que você vai ter o seu chat lido, tá? Essa é outra grande realidade. Vamos lá, galera, vamos subindo o like aí pra gente, vai compartilhando, porque eu quero muito ver esse time do Flamengo. Quero muito ver esse time do Flamengo. Convido a você aí, que não conhece o nosso trabalho, comece a conhecer, sobe o like pra gente, compartilha se você gostou dessa análise aqui também, pra galera ver depois, enfim. Vou até